Vamos estar orando pela palavra. Pegar minha Bíblia, minha espada. Senhor, nós queremos te agradecer por mais um dia na tua casa. Queremos te agradecer por tua boa e santa palavra. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com o teu poder, edificando tua igreja, Pai. Me capacita a transmitir a palavra de maneira bíblica, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém, irmãos. Estamos avançando na nossa exposição no Evangelho de Lucas. Hoje chegamos num capítulo importante. No capítulo 8 nós temos 3 narrativas que nós vamos ver hoje, extremamente importantes, nos mostrando sobre os milagres de Jesus. Então vamos rapidamente à exposição bíblica, porque temos muitos assuntos importantes para estar falando. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 26 diz assim: E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que, desde muito tempo, estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Até aqui. Veja, irmãos, a Bíblia nos mostra, nós vimos a nossa última história, que Jesus acalmou a tempestade. O que nós aprendemos aqui? Mais uma vez, Jesus dá prova de que ele é o Deus encarnado, ao controlar as forças da natureza. De uma maneira tranquila, eles estavam no Mar da Galileia. É interessante que o Mar da Galileia fica numa depressão, ele fica abaixo do nível do oceano. E existe um vento que entra do norte, que traz fortes tempestades. Irmãos, o Mar da Galileia nada mais é que um lago salgado. Quando você pensa no mar, não pensa no Oceano Atlântico, que você chega aqui na frente, no nosso litoral aqui no Paraná, e vê um oceano. Não, é um lago fechado. Só que por causa das condições meteorológicas daquela região, quando entra essa espécie de vento, várias embarcações são afundadas. Até hoje é muito perigoso navegar no Mar da Galileia quando entra essa determinada condição. E aí os discípulos, pescadores experientes, homens do mar, quando vem aquela tempestade, entendem, o navio vai afundar. E Jesus o que está fazendo? Jesus está dormindo tranquilamente. E aí eles vão tentando, por esforço próprio, manter o barco no eixo. Só que chega um momento, eles falam: Jesus, nós vamos morrer. E aí Jesus levanta, repreende a tempestade se acalma. Inclusive, ele dá uma bronca no discípulo. Os discípulos falam: até quando eu vou aguentar vocês, homens de pequena fé? Eu tenho que entender corretamente. Não é pequena fé para mexer com a tempestade. A fé aqui é a confiança no cuidado e no poder do Messias. O que nós temos que lembrar? Existe um ensino mentiroso na igreja ocidental que para as coisas acontecerem, você precisa ter fé. Esse ensino diminui o Deus da Bíblia. Porque quando você trata de um Deus que decreta todas as coisas, que é o Todo-Poderoso de verdade, entendeu? Que não existe lugar do universo onde ele não possa ser encontrado, porque ele também é onipresente. Então aí a coisa muda de figura. Por quê? Se Jesus é o Deus encarnado, foi ele que criou a terra. O Evangelho de João nos avisa, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, o Verbo é Jesus, a palavra viva. E todas as coisas foram feitas por seu intermédio. Então veja, controlar uma tempestade para quem criou o universo é moleza, é tarefa das mais simples. Então, a fé que Jesus cobra era a fé de que ele era Deus, de que ele era o Cristo, de que ele era o ungido. O Kyrios,
O Senhor. E nós vamos ver nos textos mais à frente que que Jesus vai começar a lidar com as pessoas com base nesse tipo de fé. Então aprenda de uma vez por todas. O objeto da sua fé tem que ser, primeiro, o Deus vivo e verdadeiro, o Deus triuno. Segundo, a sua confiança e fé tem que estar no poder dele, no que ele pode fazer. Porque se depender da nossa fé, nós estávamos perdidos. Como Deus já sabia da nossa fraqueza, ele já fez de uma maneira que tudo depende dele. Então é muito importante você ter esse entendimento. Isso te leva o quê? Não há impossíveis para Deus. Ore, simplesmente ore com confiança. Senhor, tu és o Todo-Poderoso. Eu entrego esse problema na tua mão. Inclusive, pode orar até para numa viagem ter boa condição de clima, para numa estadia ter boa condição. Se vai acontecer ou não, não é problema seu. Mas você pode orar, porque quem controla o clima? Ah, pastor, Deus usa leis naturais. Sim, mas até as leis naturais estão debaixo do absoluto controle de Deus. Lógico que Deus usa leis naturais. Lógico que ele fez as coisas segundo uma regra. Até nosso corpo foi feito assim. Mas o campo do milagre, Deus interfere. Tem hora que Deus faz o milagre e você nem vê. Até no clima. Você pode me afirmar quantas vezes uma chuva de pedra foi desviada da sua casa e seu telhado deixou de virar uma peneira? Apenas pela bondade de Deus? Você não sabe nem como dizer, nem como avaliar. Um pé de vento levantar todo o telhado e arrancar como se fosse uma folha de papel. Mas nós temos que crer num Deus soberano, num Deus todo-poderoso. E após esse percalço de acalmar a tempestade, eles chegam do outro lado do lago, na terra de Genezaré, ou na região da Gadara. Aqui não são judeus, são gentios. O que nós temos que lembrar? Jesus veio, a princípio, para o povo judeu. Mas ele mesmo anuncia nos evangelhos o seguinte: eu tenho ovelhas de um outro aprisco que precisam ser alcançadas. Quem são essas ovelhas desse outro aprisco? Nós, os gentios. Por isso que quando Jesus ascendeu os céus, ele falou: pregai o evangelho, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Entendeu? Só que aqui Jesus tem uma missão diferente. Existem muitos ensinos. Por quê? Porque assim que o barco aporta, vem um endemoniado. O outro evangelho nos relata que eram 2 endemoniados. Mas Lucas, por inspiração, resolve registrar a história de um deles. Isso é comum na Bíblia. Nós temos que entender que os evangelhos são relatos sinóticos, paralelos. E que por motivos que estão fora do nosso controle, os escritores bíblicos registraram detalhes da história, que algumas vezes são idênticos e algumas vezes são complementares. E esse endemoniado, primeiro, ele não morava numa casa. Segundo, ele vivia nos sepulcros. Irmãos, sepulcro é lugar de gente morta. Sepulcro cheira mal. Terceiro, ele andava nu. Então aqui, do texto já emana o primeiro sentido. Primeiro, o que nós temos que entender? A Bíblia nos ensina que existem pessoas possessas de demônio. Hoje eu estava ouvindo uma exposição do pastor Valnei Veras, lá da Igreja Bíblica Manancial de Fortaleza, é um professor exímio. E ele fez um comentário que eu achei estranho para o batista tradicional. Ele falou: olha, a pessoa está brecha, e quando ela vai ver, ela se vê cativa de demônios. Eu falei: nossa, até o pastor Valnei usando a palavra brecha. O
que é a brecha, irmãos? De uma maneira que a Bíblia não explica muito bem, acaba acontecendo uma legalidade na vida da pessoa e que a pessoa se vê possessa de demônios. Primeira lei espiritual que eu tenho que entender: um crente habitado pelo Espírito Santo não pode ser possesso de demônios. Por quê? Porque a casa está ocupada pelo Deus Criador do universo. Agora, um crente pode ficar oprimido. Ele pode receber influências vindas das circunstâncias ou vindas do lado de fora. Isso a Bíblia nos mostra. Aconteceu com Pedro, recebendo essa influência. Entendeu? Então, assim, primeiro ponto, somente aqueles que não são nascidos de novo, habitados pelo Espírito Santo, podem ficar possessos. Segundo ponto, os demônios odeiam a criação humana. Por quê? Porque nós somos a glória da criação. Nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus. Então eles trabalham para tirar a dignidade da pessoa. Você vê, esse homem morava nos sepulcros. E ele andava sem roupa. Irmãos, a primeira coisa que aconteceu com a queda foi a vergonha de estar nu. Isso é fruto da queda. A partir dali, os seres humanos, seja onde for, eles têm algum tipo de cobertura para o seu corpo, guardado uma exceção ou outra, em lugares muito distantes. E a primeira atitude de Deus também foi fazer roupas. Para nós, seres humanos, é normal nos vestirmos. Esse homem andava nu. O Evangelho de Marcos dá mais uma informação. Olha como os evangelhos são complementares, que Lucas não dá. O Evangelho de Marcos conta que esse endemoniado várias vezes foi acorrentado. E ele simplesmente quebrava as correntes, mostrando que pessoas possessas podem ter força sobre-humana. Eu já vi isso. Já vi acontecer. E, curiosamente, a palavra que eu ouvi a exposição do pastor Valnei Veras, ele contava de uma jovenzinha de 16 anos, magrinha, que houve uma manifestação e 5 homens não conseguiam segurar ela. Então, assim, irmãos, se um dia acontecer de alguém ficar endemoniado do seu lado, primeira coisa, fique calmo. Segunda coisa, vigia, porque pode vir uma porrada no meio da sua fuça. Terceira coisa, manda calar a boca e manda sair em nome de Jesus, com fé, com convicção, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não depende de você, depende do poder de Deus. E se um dia acontecer, manda parar e manda sair, para que o nome do Senhor seja glorificado. Por quê? Porque o exorcismo é um milagre. Agora, não faça apenas isso. Assim que o espírito maligno sair, você prega o evangelho para aquela pessoa, porque ela precisa ser liberta. A verdadeira libertação só vem quando a pessoa nasce de novo e a casa passa a ser ocupada pelo Espírito Santo. Por que que nós vemos em algumas igrejas a pessoa sempre cai endemoniada? Porque o que houve ali foi um exorcismo, uma expulsão de demônios. A pessoa não foi liberta. E se ela voltou a cumprir as mesmas legalidades, vai voltar. Por isso que você vê essas entrevistas com o vampiro que você vê por aí. Irmãos, nós reformados temos que lidar com o mundo espiritual de maneira tranquila. Não é porque algumas igrejas neopentecostais fazem entrevista com o vampiro e transformam o culto num centro espírita. Porque quando você dá microfone para espíritos malignos falar, na verdade você transformou o culto em sessão espírita. E você está transformando a pessoa num médium. Você ainda está induzindo, colocando mais pecado na vida da pessoa. E você que está dando o microfone também está pecando por perverter o culto ao Senhor. Entende por que não pode deixar?
espírito maligno falar. Principalmente no culto, que o culto é para Deus, para a honra e glória do nome dele. Agora, tem que se lembrar, pregar o evangelho. Eu lembro de uma história que o reverendo Augusto Nicodemos contou. Um dia na casa dele, bateram na porta da casa dele 4 rapazes com uma jovenzinha horrivelmente endemoniada, pedindo ajuda. Ele pediu para entrar, levou para o escritório. Os jovenzinhos estavam lá, porque o reverendo Augusto Nicodemos não é maluco de ficar com uma mulher sozinho numa peça. Homem de Deus, homens de Deus não ficam sozinhos com uma mulher que não seja sua esposa numa peça. Nem mulheres de Deus fazem isso. Amém? E aí ele repreendeu o demônio saiu. De repente a menina, onde é que eu estou? E aí contaram a história da menina. A menina era de uma família envolvida com religiões de feitiçaria. E ela era envolvida com bebida, com drogas, com vida libertina. Aí o reverendo Augusto Nicodemos explicou o que aconteceu, evangelizou a moça, falou, olha, você precisa de Jesus Cristo na sua vida. E aí a moça foi embora e nunca mais voltou. Mas ele fez a parte dele. Ele restaurou a dignidade humana de um ser feito imagem e semelhança de Deus e pregou o evangelho. O resto não é com ele. Todas as vezes que o evangelho é pregado, existe uma escolha. O ser humano é capaz de entender. E ele rejeita o evangelho, porque ele é rebelde, é pecador. Por isso que você tem que evangelizar. Entendeu? A maneira que a pessoa é salva, poder de Deus liberado, é outra história. A Bíblia nunca orienta para você ficar pensando nisso. A Bíblia só garante, olha, quando o poder de Deus é liberado para salvar, ele salva. Acabou. Isso te tranquiliza. Mas a Bíblia não fala mais nada. Ela só fala o seguinte, prega o evangelho. E todas as vezes que a Bíblia desafia alguém a fazer algo, o apelo é real. Senão seria uma fantasia. Então quando você prega o evangelho, diante da pessoa estão vida e morte. Diante da pessoa está o bom perfume de Cristo para a salvação ou o cheiro de morte para aqueles que se perdem. Então pregue. Amém? Agora vamos voltar para a nossa história. Versículo 28. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz, que tenho contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso, com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Aqui eu me confundi, Lucas também fala dos grilhões. Mas olha que interessante, vamos entender a cronologia do texto. O texto mostra que assim que o demoniado se dirigiu, Jesus já repreendeu. Só que o endemoniado faz uma coisa, o demônio se prostra, irmãos. Essa prostração não é de adoração, é uma reverência. Nós temos que lembrar que Filipenses 2,10 diz o seguinte, hoje as pessoas dobram seus joelhos a Jesus por vontade própria. Elas querem isso. Só que Filipenses 2,10 ensina o seguinte, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. No julgamento final, as pessoas vão ressuscitar. E elas vão ter que se dobrar e confessar Jesus como Senhor. E vão ser lançadas no lago de fogo. Não é uma oração para a salvação. É um reconhecimento do nome que está acima de todo nome. Jesus Cristo, nosso Deus. Hoje é para a salvação.
no futuro, todo joelho se dobrará. Mais ou menos é o que está acontecendo aqui. Os demônios têm que se subjugar. Agora, qual que era a questão do demônio? Ele já tinha sido repreendido para sair. Só que aí Jesus autoriza uma espécie de diálogo. Por quê? Porque existem ensinos a serem dados à igreja para esse caso específico. Aqui é o único lugar da Bíblia onde o demônio fala assim, dessa maneira. É o único lugar. E aí o texto vai continuar. Versículo 30. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que não o mandasse para o abismo. Veja, primeira coisa que eu aprendo aqui, uma pessoa pode possuir mais de um demônio. E pode possuir vários. Veja, uma vez nós fomos ajudar um jovenzinho. Irmão, pra você ter uma ideia, esse jovenzinho tocava na igreja. E era tido como espiritual. Um jovenzinho querido. Hoje, graças a Deus, está muito bem, para a honra e glória do Senhor. Mas eu lembro que eu parei de contar, mais ou menos na casa dos 50, 60 demônios que foram expelidos da vida daquele jovenzinho. Entendeu? Então, se, assim, com todo respeito, para um pastorzinho lá da periferia de Curitiba, aconteceu isso, imagina o que está acontecendo aqui com Jesus Cristo, o nosso Deus. Então, assim, irmãos, não estranhe, é normal acontecer isso. Inclusive, deixa eu dar uma orientação. Pode acontecer dos demônios trocarem de posição. Aí você manda um sair, vem outro, manda um sair, vem outro. Eu já vi fazerem. A pessoa falou, eu quero falar com o maioral. Em nome de Jesus, falou em nome de Jesus, o maioral comparece. E aí a pessoa deu uma ordem, você e todos que estão abaixo de você, sai agora em nome de Jesus e larga essa vida. E saiu. Parou. Entendeu? Isso eu estou te dando a nível de instrução. Porque pode acontecer, porque veja, nós não temos nem de perto o poder de Jesus Cristo. Jesus Cristo, nós temos o poder do Espírito Santo nos habitando, mas irmãos, Jesus é o próprio Deus encarnado. Ele dava uma palavra, saía. Já vi acontecer de dar uma palavra e sair. Mas já vi acontecer situações onde a coisa era mais séria e demorou um pouco mais. Inclusive teve que colocar pessoas orando do lado, pessoas pedindo a Deus a intervenção. Por quê? O próprio Jesus ensinou. Num caso, ó, essa casta só sai com jejum e oração. Jejum e oração é para o ministrante. Jejum e oração é para mim, é para fortalecer a minha fé. Não é para Deus. Entendeu? Então, assim, é bom você saber essas coisas que um dia pode acontecer. Você vai permanecer tranquilo e vai ver o nome de Deus ser glorificado nesse milagre. Irmãos, expulsão de demônios é um milagre. Entendeu? E não existe o que falam por aí, dom de expulsão de demônios. Esse dom não é descrito na Bíblia. Entendeu? Agora, veja que interessante. Olha como eles são seres inteligentes que conhecem o mundo espiritual. O demônio fala, ó, não nos mande para o abismo. Que abismo é esse? Apocalipse 9:1 nos explica que existe um lugar chamado abismo. Esse lugar chamado abismo é um local de prisão de demônios. A epístola de Judas, irmão de Jesus Cristo, nos mostra que lá no passado, anjos que deixaram seu domicílio, eu não vou entrar em detalhes ali,
mas domicílio ali a palavra é corpo, no original em grego. Mas eu tenho estudos sobre isso no canal da igreja. Se você entrar nos nossos estudos do Apocalipse, Apocalipse capítulo 9, vai ter parte desse estudo. Mas o ponto que eu quero pegar aqui é o seguinte: existe um local chamado abismo. Está em Apocalipse 9, é prisão de demônios. Está em Judas. Também o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, fala de um lugar chamado Tártaro, que seria o mais profundo do inferno. Tártaro é uma palavra vinda do grego. Só aparece nas escrituras nesse texto de Pedro. Irmãos, Tártaro é um negócio tão esquisito que até nos videogames tem Tártaro. Quando os caras querem botar um infernão mesmo, tá lá Tártaro. Entendeu? Aí quando você vai averiguar a cultura grega, é o abismo mais profundo. O que esses demônios estão pedindo? Senhor, não nos mande para o local de juízo mais cedo. Porque ao estar no abismo, eles já estão no local de juízo. Veja, Apocalipse 20 nos mostra que Satanás vai ser preso por um anjo mais poderoso do que ele, nesse local chamado abismo. Entendeu? Até Satanás não está nesse abismo, mas ele vai conhecer, para a honra e glória do Senhor Jesus. Lógico, existe uma linha da igreja que entende que Satanás já está preso. É uma outra linha, nós respeitamos, são excelentes teólogos, também é ortodoxa, entendeu? Homens de Deus, porém nós temos esse entendimento mais simples, nós entendemos que essa prisão no abismo vai acontecer no futuro. Mas eu estou te descrevendo tudo isso para você entender que o mundo espiritual tem mecanismos, o mundo espiritual tem regras. Não é assim que um espírito maligno vem e possui a pessoa. Não é assim, vai para cá, vai para lá, vai não sei o quê. Eles sabem o destino deles. Ao contrário do homem, os anjos rebeldes não têm como ser redimidos. Eles sabem que o destino deles é a condenação eterna no lago de fogo. E quem vai inaugurar esse lago de fogo é o anticristo e o falso profeta. No retorno de Jesus à terra. Entenderam? E aí a narrativa vai continuar. Versículo 32. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que se lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Veja que interessante, irmãos. Esse texto aqui nos mostra que demônios não podem possuir apenas homens. Eles podem possuir animais. Só que aqui é importante você ter uma questão. Se isso aqui foi uma possessão exclusiva, autorizada por Jesus, ou não, nós não sabemos. Então, qual é a teologia certa desse texto? Nesse texto aqui, a Bíblia nos mostra que espíritos malignos podem possuir animais. Ponto! Por que isso é importante? Eu já vi crente ir fazer visita numa casa e o cachorro tentou morder, porque era instinto do animal. Estava invadindo o território dele. E aí que o crente falou, nossa, o cachorro ficou endemoniado. Isso é mais comum do que vocês pensam, irmão. Vou contar uma para vocês. Eu já entrei em casa, já entrei repreendendo. Falei, não possui ali, não possui. Coitado do pastor Maurício. Já fiz isso, Felipe. Entendeu?
Daí eu descobri, eu falei, não, peraí, estou fazendo besteira, né? Aquele texto é isolado. Sorte que eu aprendi isso muito rápido. Calhou de muito próximo, eu estar lendo a Bíblia, eu falei, peraí, mas aqui Jesus deu a permissão. Acho que eu fiz besteira, acho que esses irmãos estão exagerando. Mas eu tinha ouvido falar que o cachorro tinha mordido e eu amo as minhas canelas. Só perguntar para a irmã Paula, a gente morre de rir essas coisas, entendeu? Mas é aquela história, né? As teologias, elas não são neutras. Teologia tem a ver com o nosso dia a dia. O momento que você senta para almoçar e faz uma oração agradecendo, você está fazendo teologia. Entendeu? Mas aqui, o que Jesus está nos mostrando? O anseio de matar. Se os demônios pudessem, eles matavam todos os seres humanos que eles tinham acesso. Porque eles odeiam a criação. Assim que eles entraram nos porcos. A manada aqui era de mais de 2.000 porcos. A manada se precipitou, irmãos, é um animal irracional. Ele tem um instinto de autopreservação muito maior do que o homem. Porque você não vê animal praticando suicídio. Homem, você vê. Isso prova que o instinto de autopreservação dos animais é superior até que o do homem. E instantaneamente esses animais se precipitaram. Por quê? Porque ficaram possessos, mostrando a ânsia de matar. Por isso que é nosso papel. Irmãos, talvez você já tenha ouvido um ensino que você não pode expulsar o demônio, porque se voltar, volta 7 vezes pior. Não faça isso, expulse. Não está na sua alçada. Se acontecer de manifestar na sua frente, é porque Deus deseja que você exerça o seu ministério cristão normal, de qualquer crente, habitado pelo Espírito Santo, e restaure a dignidade daquela pessoa através do milagre da expulsão. Porque é um ser humano, feito em mais semelhança de Deus. A pessoa pode até, sob permissão de Deus, vir a cometer ou fazer uma besteira. Entendeu? Então, assim, por isso que esse texto é importante. E aí a narrativa vai continuar, deixa eu tomar um golinho de água. Versículo 35. E saíram a ver o que tinha acontecido. E vieram... 34. E aqueles que os guardavam, vou reler o 34 para dar sentido. Vendo o que acontecera, fugiram. E foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Quer dizer, os porqueiros foram até a cidade de Gadara. E retornaram com a população. 35. E saíram a ver o que tinha acontecido. E vieram ter com Jesus. Acharam então o homem, de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando em toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Olha que interessante, esse cara foi liberto. Porque houve uma expulsão de demônios e uma libertação, porque ele creu no Cristo. Ah, pastor, como é que você sabe que ele creu? Porque ele saiu anunciando. Irmãos, primeiro sinal de que você nasceu de novo, você vai passar a amar a Deus. Primeiro sinal de que você ama a Deus, você vai anunciar o Evangelho sempre que possível. Simples assim. Agora, olha que interessante, olha o pavor do povo. O povo viu o seu alimento escorregar das mãos de um momento para outro. E eles rejeitaram a visita do próprio Cristo. Ah, pastor, mas eles eram gentios. Sim,
Mas em outra situação que Jesus pregou para gentios, no caso da mulher samaritana, a Bíblia fala que os samaritanos receberam Jesus e que ele ficou um tempo pregando lá. Eles também eram gentios, percebe? A responsabilidade humana da maneira em que recebe a Jesus Cristo. Aqui muita gente poderia ser salvo, mas apenas o endemoniado e aqueles que ouvissem o Evangelho e pelo poder de Deus fossem salvos é que receberam o presente da salvação. Percebe? Soberania de Deus, Ele tem poder para salvar. Tem poder para salvar. Responsabilidade humana, creia. Se arrependa. Comece a andar em novidade de vida. O que as pessoas olharam aqui? Eu, hein? Nossos porcos se mataram tudo. Quero não. Some daqui. Irmãos, botaram Jesus para correr. Olha que sério. E se eles morreram sem Cristo, aonde que eles estão agora? Alguém pode me ajudar? No inferno. Sem retorno. Tiveram diante do próprio Deus e não creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. A turminha da última hora. Vamos seguir. Versículo 40. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele, apertava-o a multidão. Irmãos, Jesus chega, a multidão cerca. E multidão, apertava Jesus de tudo quanto é lado. Aí chega o Jairo, um homem importante, príncipe da sinagoga, uma das autoridades, e está num problema insolúvel. A sua única filha está morrendo. Isso mostra que Jairo reconheceu o poder de Cristo, reconheceu Cristo como o Messias e foi buscar a ajuda de Jesus. E aí Jesus começa a andar com a multidão apertando. A narrativa vai continuar, versículo 43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele: mestre, as multidões te apertam e pressionam, e dizes: quem é que me tocou? Veja a situação, essa mulher estava enferma. Essa mulher era imunda. Ela estava, pela lei de Moisés, ritualmente impura. Porque não parava o fluxo menstrual. E aí o que acontece? O outro evangelho conta que essa mulher pensou o seguinte: olha, se eu simplesmente tocar nele, eu vou ser curada. Nós vamos ver na continuidade do texto que essa mulher cria que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias. E sendo o Messias, ele tinha poder para salvar e para curar ela. E aí o que acontece? A Bíblia fala que ela foi e tocou, imediatamente foi curada. Jesus percebe que dele saiu poder curativo. Lógico, irmãos, Jesus é Deus. Se ele é Deus, ele é onisciente, ele sabia quem era a mulher. Só que ele está querendo dar um ensino aqui. Jesus está querendo falar não apenas do seu poder, mas da sua salvação. E aí ele fala: quem me tocou? Aí Pedro, vendo aquela multidão, tipo: chefe, como quem te tocou? Está todo mundo te tocando. Mais ou menos Pedro fala assim: ei. Será que Pedro era italiano? Fazia assim: ei.
Como te tocou? Todo mundo está te tocando. E olha que legal a narrativa. Versículo 46. E disse Jesus, alguém me tocou porque bem conheci que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se entre ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, tua fé te salvou, vai em paz. Irmãos, se a mulher ritualmente impura saísse tocando nas pessoas, ela corria o risco de ser apedrejada. Não podia, ela era ritualmente impura. Não podia nem sentar na cama dela, que ficava ritualmente impuro. Essa mulher teve uma atitude ousada. Agora, olha que importante, vamos reler o 48, a parte B dele. Ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, tua fé te curou. É isso que está escrito aí na sua Bíblia, Felipe? Na Bíblia de vocês está te curou? É, porque na minha também não está. Está te salvou. O que as pessoas querem colocar por causa desse texto? Que você precisa ter fé para ser curado. Não tem isso na Bíblia, nem no texto. Jesus reconhece que a fé daquela mulher é de que ele era o Cristo, e sendo o Cristo, ele tinha poder para curar. Está no texto, não tem como mudar o texto. Percebe o que o caos neopentecostal faz? Muda o texto, e aí o que acontece? Irmãos, não vou generalizar, porque eu não sei o coração de todos. Existem pessoas sinceras, que estão sinceramente enganadas. Mas tem charlatão. E charlatão faz assim, ele tem meia dúzia combinado, que é curado. Entendeu? E aí ele vira para você, ó, você não foi curado desse órgão porque faltou fé. Pronto, perpetuei o engano. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma campanha de 21 dias. Aí você vem aqui para você crescer em fé, para você ser curado. E aí está nas letrinhas pequenas do contrato. Aí você deixa dente de ouro, deixa as colheres da casa, deixa a sua carteira, deixa tudo lá e nada acontece. Os charlatões fazem assim. Irmãos, Deus, olha, glória a Deus por isso. Ele não depende da nossa fé. Deus vem, ele depende da vontade dele. Se ele quiser, ele cura. Se ele não curou, ele tem um motivo. E o motivo são dois. Ou ele vai te recolher. Ô pastor, doeu. Mas é verdade, você precisa morrer de alguma coisa, né? Alguém morre sem estar doente. Ou existe todo um processo que faz parte da insondável mente de Deus, de que ele quer produzir algo. Irmãos, o próprio apóstolo Paulo falava de um espinho na carne, nós não sabemos, mas tem uma grande chance de ser algo físico. E ele por 3 vezes orou para Deus, Senhor, retira o espinho. E Deus falou, minha graça te basta. Pô, apóstolo Paulo. Agora, ore com confiança, ore com fé. Creia que Deus é poderoso para curar. E entrega na mão daquele que pode curar. Tem alguém doente em sua família? Pega a pessoa, vamos orar. E ora, Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor venha com a tua cura. Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o nosso Deus, Tu és o Salvador. Ainda dá uma mini evangelizada, Senhor, perdão dos nossos pecados, porque nós somos pecador. Precisamos da tua salvação, Senhor. A pessoa está doente, ela já vai estar no amém. Está sensível. Está com os ouvidos desse tamanho aqui, ó. Aproveite as oportunidades. Eu já vi gente que pessoas oraram, foi curada instantaneamente.
E já vi gente, ó, eu pelos meus olhos orei até espumar o canto da boca. A boca falava sozinha e não curou, tive que ir para a cirurgia. Soberania de Deus. Vai dizer que eu fiquei bravo com Deus? Eu nada, agradeci, falei, Senhor, obrigado que o Senhor mandou o médico, obrigado que o Senhor mandou o recurso e obrigado que eu não nasci na época do apóstolo Pedro. Senão eu estava cego dos 2 olhos. E glória a Deus por isso. Irmãos, se eu não tivesse nascido nesse século, eu estava cego. Não está nem lendo aqui. Estava com a minha Bíblia em braille. Imagina, ó, clã escuro aqui, com todo respeito a quem tem essa enfermidade. Que Deus tenha misericórdia. Mas tem que orar. Amém? E a narrativa vai continuar. Versículo 49. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo, a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo, não temas, crê somente, e será salva. E, entrando na casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse, não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Veja, assim que o caso da mulher com fluxo de sangue acaba, chega uma pessoa, fala, Jairo, não incomoda mais o mestre, a menina morreu. Jesus imediatamente refuta, fala, descansa, ela dorme. Irmão, Jesus não está dizendo que ela não estava morta. Jesus está usando um eufemismo aqui. O texto vai mostrar que a menina tinha morrido. Entendeu? É uma palavra suave, descansou. Como diz os irmãos de alguma igreja, de algumas igrejas, Jesus chamou. Entendeu? É um eufemismo. Entendeu? Inclusive, às vezes falo, quando algum irmão morre, eu falo, ó, Jesus chamou. É delicado, é mais suave. A pessoa está lidando com a morte é dura, a morte é fria. Nós nunca vamos acostumar com a morte. Nós não fomos criados por Deus para morrer. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Só que Jesus o que faz? Chega na casa, só entra Pedro, Tiago e João, e os pais da menina. E quando as pessoas ouvem isso, que a menina apenas dormia, começaram a rir de Jesus, zombaram. Mas olha o que vai acontecer. Versículo 54. Mas ele, pondo-os todos fora, e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo, levanta-te, menina. E o seu espírito voltou. Ó, ela estava morta. O espírito é o sopro de vida, lembra? O ser humano é alma e corpo. Muitas vezes a alma é chamada de espírito, mas espírito e alma são a mesma coisa, é o homem invisível. Entendeu? E aí o que acontece? E ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E os seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. A menina ressuscitou, a alegria da família foi restaurada, e o poder de Deus foi manifesto, mostrando que Jesus Cristo é Deus, Ele pode todas as coisas. Hebreus nos mostra que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Esse Deus está vivo, reinando, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, no seu trono no céu. E um dia Ele vai vir. E esse reino vai chegar à terra e a eternidade vai ser aberta. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Enquanto esse tempo não chegar, entenda, Jesus Cristo reina. Ele é o Senhor, Ele é o autor da vida, Ele pode curar. Ele está sentado à direita de Deus Pai. Então creia. Tenha confiança. Porque ele tem poder para resolver qualquer tipo de problema. E se isso não acontecer, porque ele tem um outro propósito. Com essa confiança,
Vamos caminhar dia após dia, confiados na bondade e no poder de Deus. Amém? Amém. Vamos orar?